Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro e tu estás a ver o Projeto Pedal. E eu neste vídeo vou partilhar contigo 5 truques que eu ao longo dos anos desenvolvi para que a prática do BTT fosse de alguma forma mais simples ou para resolver alguns problemas que surgiram. Portanto, fica por aí que eu vou partilhar estas 5 coisinhas pequeninas contigo, mas que às vezes podem fazer a diferença. Vou começar pela primeira e por aquela que é, para mim, a mais relevante. Ao longo dos anos, participei em muitas provas, especialmente de maratonas, e cheguei algumas vezes ao fim com os GPS que não eram meus na mão, que fui entregar à organização de praticantes que os perderam ao longo do caminho. Acontece que, atualmente, existe uma coisa muito fácil, e já existia na altura porque eu sempre fiz isso, desde o meu primeiro GPS, um Garmin 60C. Que é pegar naquele fiozinho que todos os GPS trazem e prendê-lo ao GPS e depois segurá-lo à própria bicicleta. Isto vai prevenir que, se alguma coisa correr mal e ele quiser saltar, ele pelo menos fica agarrado à bicicleta. Porque se tu perdes durante um passeio 1 km de trilho para procurar um GPS, pode ser muita coisa. E ainda hoje continuo a ver muitas vezes nas redes sociais praticantes que perderam GPS e não fazem ideia onde. Portanto, esta questão do fiozinho, se o teu não tem, sugiro que tu arranjes, porque pode ser um salva-GPS, porque eles não são tão baratos quanto isso. Segunda dica, eu recomendo que tu andes sempre com um elo rápido, porque nunca sabes quando é que uma corrente, por uma transmissão gasta ou uma mudança mal passada numa transmissão nova, podes partir uma corrente. E o elo rápido é uma coisa que te faz sempre muita falta. Mas uma coisa que eu te sugiro também é que quando trocares uma corrente, não deites fora o elo rápido que sai dela. Guarda-o, porque pode sempre vir a fazer-te falta a ti ou pode vir a fazer falta a alguém. E eu ando sempre com um par de elos rápidos novos e ando sempre com 1 ou 2 usados agarrado à bicicleta. É uma coisa que pesa pouco ou nada e que pode mesmo vir a fazer falta, quanto mais não seja para desenrascar um amigo. Vamos voltar a falar em perder coisas. O sensor de cadência que está preso no pedaleiro é normalmente preso com umas borrachinhas que vêm de origem. O que eu descobri ao longo dos anos é que os sapatos a roçarem no pedaleiro muitas vezes rompem essa borracha e acabamos por perder o sensor, que custa entre 30 a 60 euros, os originais, e ficas sem ele. É um sensor a menos porque a borracha rompeu-se ou a própria borracha ganhou fadiga, desidratou, apodreceu, fosse o que fosse, e tu perdeste um sensor. Como é que eu comecei a fazer após perder o meu primeiro sensor? Muito simples. Em vez de o prender com as ditas borrachas, utilizo as comuns abraçadeiras plásticas que eu chamo zip ties, e com isto consigo que ele tenha menos espessura no pedaleiro, menos espessura comparativamente, por exemplo, à borracha, e com isto não sai. Qual é o único inconveniente? É que no momento que tu tiveres de trocar a pilha, vais ter que o cortar, mas também são peças extremamente baratas e extremamente fáceis de voltar a pôr. Há muita gente que usa a típica bolsa presa por trás do selim. Nada contra. E eu utilizo tudo quanto possível agarrado à bicicleta. Eu uso uma câmara de ar sobressalente sempre por baixo do quadro. E também já me questionaram, Pedro, porquê que pões por baixo do quadro e não por cima do quadro para ficar mais protegido da lama? E tem a sua lógica e respeito também quem opta por isso, mas eu opto por pôr tudo o mais baixo possível para baixar o centro de gravidade da bicicleta e interferir o mínimo possível com a condução na mesma. Bomba agarrada à bicicleta e também o CO2 numas pecinhas que se compram extremamente baratas e que se prendem por baixo da grade do bidão, nos mesmos furos a que a grade do bidão fica presa ao quadro, para nós segurarmos este tipo de aplicações. E com isto, eu consigo ficar livre da típica bolsa. Uma coisa que suscita também muita curiosidade em quem vê as minhas bicicletas é porque é que eu tenho velcro colado na parte superior do quadro junto ao avanço. E isto tem 2 explicações muito simples. É para colar uma powerbank. Porquê? Porque a powerbank colada ali
faz-me muito jeito. Primeiro porque as luzes que eu utilizo não têm bateria própria e são de ligação USB. E uma forma de eu poder fazer provas quando era o caso, ou poder pedalar durante várias horas sem ter que ficar preocupado com recarregar a bateria, é que uma powerbank é muito mais fácil de transportar, e atualmente tu tens powerbanks com enormes capacidades de carga, e é mais fácil do que aquelas tradicionais baterias quadradas que havia antigamente. E portanto eu optei desde muito cedo, quando encontrei estas luzes, por utilizar uma powerbank. Outra situação é que eu tenho um Garmin 1000, muito satisfeito com o GPS, mas em provas mais longas a duração da bateria do GPS compromete. E isso obriga muitas vezes a ter que o carregar em andamento. E com um powerbank eu consigo duas coisas. Consigo abastecer a lanterna e ter luz, e consigo simultaneamente carregar o GPS. E assim um GPS que me dá a bateria de 7 horas pode-me dar 14, 20, dependendo da powerbank que eu estou a utilizar, sem comprometer absolutamente em nada a condução. Eu já fiz eventos, por exemplo, como o Bairrada 150, servindo de exemplo para quem já o fez e sabendo o tipo de percurso e exigência que ele nos proporciona, e com a powerbank colada, esta mesma powerbank colada no quadro, ela não salta e não se move do sítio. Portanto, o velcro é o melhor amigo do ciclista. Eu espero ter ajudado ao partilhar aquelas que são os meus hacks com vocês, as minhas dicas, e eu gostava de saber também algumas dicas vossas, e portanto fica aqui na descrição do vídeo, partilha connosco o que é que tu fazes, os truques que tu utilizas, e se concordas ou discordas, ou se de alguma forma eu te surpreendi com alguma destas pequenas coisas. Por hoje é tudo, não te esqueças, like, comenta, e se ainda não estás subscrito, tens aí a oportunidade de o fazer. Eu por hoje fui.